Boa tarde, está no ar mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta, trazendo para você as informações da nossa São Roque, de Mairink, da região. Mais uma vez a gente vai bater um papo aqui na Giromix a partir de agora. E nesta sexta-feira nós temos aqui mais um convidado especial. É sempre bom receber amigos e hoje nós estamos recebendo aqui o Adair Ribota. Esse tem histórias para contar, viu? E cada vez que eu encontro o Adair, tem histórias bem legais aqui da nossa região. Adair, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Adair. Boa tarde, Wandy. Eu agradeço sua gentileza de lembrar meu nome. Muito obrigado. Porque você tem muita história, né? Você, assim, a gente vai acompanhando uma história aqui, uma história lá, e você já vai reunindo essas histórias há quantos anos, hein? Você está com quantos anos, Adair? Vou fazer 74. 74. Então você tem, no mínimo, aí histórias de 64 anos atrás aí, né? Ah, tem. Coisa antiga, né? É muito legal. E você trabalhou muito tempo também como corretor de imóveis, né? Isso, mas antes disso, eu fui em engraxate, empalhei garrafão. Poxa. Trabalhei no cartório do primeiro ofício em São Roque, São Luís Gonzaga. Fui escrevente do fórum. Poxa. Trabalhei no Bradesco, na matriz do Bradesco, na Cidade de Deus. Fiz exame para a polícia, guarda rodoviária, fui admitido, entrei na polícia rodoviária. Pô, você fez de tudo? Depois eu pedi licença da rodoviária, porque não me adaptei. Saí, daí entrei na Prefeitura Municipal de São Roque. Trabalhei 9 anos na Prefeitura. 9 anos na Prefeitura? Na Prefeitura antiga ainda, onde era aquele casarão, na Praça da Matriz. Na Praça da Matriz onde ali... hoje é a loja pernambucana. Isso, ali da casa do Barão de Piratininga, né? Porque às vezes as pessoas confundem, que ali a gente teve a abertura da outra mão da João Pessoa. Porque onde está as casas pernambucanas não é onde era a casa do Barão. A casa do Barão era mais para cima. Era mais para cima. Onde era a padaria americana. Poxa, era a padaria americana. Padaria americana, que era dos Boschini. Arthur Boschini. E nós temos ainda a padaria São José, com o Roberto Boschini na Rua Barbosa. Filho do senhor Arthur. Então, só para entender, onde está hoje as casas pernambucanas, o que era ali? Ali era onde tem onde tem o calçadão. O calçadão. O calçadão, ali era o prédio da antiga prefeitura. Da prefeitura. E mais para cima era a americana. Poxa, você pegou a prefeitura naquele período ali, hein? Caramba! Bom, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos tentar entender. Então, se começou, qual foi o primeiro emprego? Engraxate. Engraxate. E você engraxava sapato em São Roque ou em Mairink? Mairink, onde era o Bar do Romeu, na Praça Central de Mairink. E ali esse menino engraxava sapato. Depois fui empalhar garrafão. E qual adega? Não, empalhar garrafão é aqui no Marmeleiro, aqui, em frente à padaria do São Bartolomeu, no alto ali. Que hoje seria ali a entrada para a Estrada do Sertanejo ali. Mais para baixo. E como é que chamava o patrão? Era Pedro Barcos, um espanhol. E ele empalhava garrafão? Vinha garrafão, aquele tempo tinha cesta de Natal Amaral. Então os garrafões de vinho vinham só com gesso. Vinha com vinho dentro e com gesso. Vinha ali nós empalhávamos o garrafão, mas já com vinho dentro. Já com vinho dentro? E depois a adega só colocava... Não era adega. Não, mas depois ele vendia... Não, ele não vendia. Isso era a firma que fazia a cesta de Natal Amaral, que comprava no sul esse vinho, e esse vinho já vinha engarrafado com gesso já na boca, e nós empalhávamos o garrafão com isso aí. E depois ia para a cesta de Natal Amaral para elaborar a cesta, que iam vários produtos de Natal, né? Quer dizer, e era uma quantidade muito grande de garrafões. Era grande. Poxa, e depois você foi trabalhar? Daí eu tinha eu fiz o exame da datilografia, cursei da datilografia da irmã do Alinor, que foi presidente do Paulistano. Na escola da datilografia. Daí eu entrei no cartório do primeiro ofício, que ficava em outro casarão, onde é o Pedro Costa hoje. Onde é o prédio Costa hoje era o primeiro cartório. Ali tinha a venda do pai do Zé do Nino Bastos, tinha com frente para Tiradentes, tinha a barbearia dos Caiane. Do seu Mário Caiane, do seu Milton Filho. E para Rui Barbosa, na esquina tinha o armazém do Nino Bastos, que é pai do Zé do Nino, e tinha o cartório. E em cima era uma residência onde morava o neném da farmácia.
Poxa vida. E você, menino, você tinha... Eu tinha o quê? Quando entrei no cartório, eu tinha acho que 16 anos. E ficou no cartório e depois foi para onde? Depois eu fiz exame no Bradesco, na Cidade de Deus, lá na Viliara, entrei no matriz do Bradesco. E lá quando se foi para o Bradesco, você via lá os diretores, viu o Amador Via o Aguiar? Amador Aguiar, claro, ele faltava 2 dedos na mão dele. E ele tinha um zoológico em frente ao prédio principal do Bradesco na época, né? E ele tinha 2 leões que andavam com ele. 2 leões? 2 leões, é. Caramba. Até um leão uma vez avançou num zelador. Cara, ele tinha 2 leões. 2 leões, Cara. E outra coisa, Laudo Natel trabalhou muito no Bradesco. Chegou a ver um dia o Laudo Natel lá? Não, o Laudo Natel eu não cheguei a ver, não. Não. E você viu ali quando o Bradesco, Banco Brasileiro de Descontos. Então, daí tinha a seleção do Bradesco, cada seção tinha um time de futebol. Eu estava lá no departamento pessoal, então ele chamava GEP, Grêmio Esportivo Pessoal. Então, tinha um campeonato interno. Quando acabava o campeonato interno, era feita uma seleção dos melhores jogadores de cada time. E o Teleco, que foi centroavante do Corinthians... Grande Teleco. O Teleco era o técnico da seleção. Então, daí formava a seleção e essa seleção ia fazer a inauguração das agências do Bradesco no interior de São Paulo inteirinha. Que coisa. E você chegou a fazer parte dessa seleção? Não, eu não cheguei, mas tinha um colega meu da seleção do pessoal que morreu já, o João Tigulho, João Gato. Ele fez parte. E ele era de São Roque? Não era de São Roque. Pois porque muita gente trabalhou no Bradesco. Você vai conversar, o meu amigo Marinho Araújo está mandando mensagem aqui, Sexta Amaral, do Gigante Amaral. Ele trabalhou também lá, né? Ele falou assim, que bacana, você trouxe a enciclopédia, o Adair, conhece muito de São Roque, além da Sorocabana. Mas muita gente de São Roque trabalhava no Bradesco, Então, né? eu tive sorte de entrar no departamento pessoal, então na quinta-feira a gente dava teste. O banco, o banco dava teste, né? Então eu convidei meus amigos da região aqui para ir trabalhar lá. Foi muita gente de Mairim que São Roque. Por exemplo, Ayrton Piscirilo não trabalhou lá? Você veio bem depois, bem eu já depois. tinha saído. E aí o Ayrton jogava muito, hein? Então, esse entraria na seleção. Então, na minha época entrou o Hiro, o Sidney Kamensky, que é pintor, hoje é pintor. Não, ele entrou lá, ficou um tempo, depois ele saiu. De Mairim, o Vandinho Carvalho, que foi meia esquerda do Casmen. O Claudinei Garbim, irmão do Misael. Claudinei. Tô lembrando, me pegou de surpresa, agora tem muitas Mas muita gente, e quer dizer, vocês iam de Cláudio trem? Merguizo. legal. Cláudio Merguizo, eu que fiz teste para ele entrar no Bradesco. Que Cláudio legal. Merguizo, depois ele saiu como diretor do Bradesco. Poxa, e me diga uma coisa, vocês iam de trem, iam de perua? Não, aquele de tempo era ônibus? trem. Trem. Tinha um trem que saía de Mairim, 6h25, daí nós chegávamos em Osasco, e de Osasco, uns iam de ônibus, e a gente ia a pé, da cidade de Osasco até Viliara, onde era a sede do Bradesco. E na volta fazia o mesmo roteiro, porque os ônibus que vinham de São Paulo vinham muito lotados. Se a gente perdesse o trem passava em Osasco 6h40, daí outro trem era só 9 horas da noite. E a gente vinha dependurado no trem até Carapicuí, porque a gente não conseguia entrar no vagão. Depois de um dia de trabalho vinha... Não conseguia entrar. E a gente, para treinar, os atletas que jogavam nos times do Bradesco, a gente pegava um subúrbio aqui em Mairim, que saía às 15h45, para a gente chegar em Osasco e treinar. Depois do treino que a gente ia trabalhar. Que coisa, hein? O pessoal acordava cedo, hein? Isso... Que ano a gente está falando isso de que foi ano? em 65. 65, a gente está falando 64, 65. Estamos falando de 50, 52 anos atrás. Aí você ficou quanto tempo no Bradesco? Fiquei um ano. E depois se veio para onde? Não, daí eu fiz concurso para a Polícia Rodoviária. O Manão, que depois foi guarda rodoviário. Eu lembro do Manão. Darby... O Manão foi diretor da Guarda Municipal de Mairim. Eu acho que foi o primeiro inspetor, o primeiro diretor. Eu lembro antes dele teve mais gente. Teve mais gente, porque eu lembro de uma foto do Gemente junto com ele, assim, na Guarda. Mas antes dele teve o Luiz Paulo Ferreira, o Lilo. E o Darby Guilherme, que foram também. E depois, por exemplo, o Catai, o Vitório Jacatai, foi guarda rodoviário também. Foi. Você pegou a época dele? Não, ele foi antes de mim. E quando se pegou a polícia rodoviária, era moto ou era carro? Não, tinha os dois, carro e moto. Eu fiz escola em Jundiaí. Mas não me adaptei com
com serviço. Com serviço, daí pedi licença e não voltei mais. Poxa, e onde mais trabalhou depois? Daí eu entrei na prefeitura de São Roque. E você entrou na prefeitura em que ano? Em outubro de 65. Então o prefeito era o Rino. Rino Bocato. E, então se pegou a época do Rino Bocato, diretor do jornal O Democrata. E o secretário dele era um cunhado dele, José Borbinha. Que foi gerente da Caixa Econômica Estadual de São Roque e foi presidente em São Roque, teve o tiro de guerra. Teve. Ele foi chefe do tiro de guerra em São Roque. Um dia eu conversei com o Oberdan Catani, grande goleiro da história do Palmeiras. E aí, quando eu falei que era de São Roque, o Oberdan falou assim: nossa, eu saía lá de Sorocaba para entregar fruta no Ceasa e não tinha castelo. Ele passava pelo centro de São Roque, falou que tomava um café ali na praça e depois ali indo pro alto da serra, lá do Rio Mailasque, ele apanhava frutas, falou que tinha pera na beira da estrada e ele ia fazer entrega lá no Mercadão, em São Paulo. E ele sempre falava lá: um dia eu vou ser goleiro do Palmeiras. E eu falei nisso porque ele comentou para mim que o tio dele foi diretor do tiro de guerra aqui em São Roque. Então, o tiro de guerra funcionava, era ali na região do Morro do Cruzeiro, se eu estou enganado? Meu pai fez o tiro de guerra, o Pedro Costa fez o tiro de guerra, foi na turma do meu pai. Em Marinho, o Pica-Pau, que foi famoso. Não lembro o técnico de vôlei? Não. Mas eu lembro do técnico de vôlei, o Pica-Pau. Não, o Pica-Pau hoje, é a idade do meu pai. Hoje, se fosse vivo, estava com uns 95 anos por aí. Nossa, mas eu conheci um outro Pica-Pau, então. Bom, a gente está falando aqui, batendo um papo com a Adair Ribota aqui dentro do nosso Linha Aberta, e aí a gente vai matar saudades aqui, hoje é um programa bem saudosista, mas quando você falou tiro de guerra, o que é tiro de guerra? Então, o tiro de guerra não precisava servir o exército, fazia o tiro de guerra. Tinha um horário, né? Eles faziam a Marcha Unida, que ia, por exemplo, como daqui até Cotia, e tinha exercícios de tiro, e o morro, o local onde eles faziam os exercícios era vizinho ao Morro do Cruzeiro, onde posteriormente saía o ramal que ia para Pedreira. Que coisa, tiro de guerra. Bom, aí a gente estava falando da prefeitura. Quem mais se lembra da prefeitura, trabalhando como diretor, ao seu lado? A maior parte dos que trabalharam comigo hoje é tudo nome de rua, né? Araci Gomide. Araci Gomide tinha apelido de Nemar, não era? Não, Ademar Gomide. O Ademar Gomide. Ele era contador da prefeitura. Isso, eu lembro do Ademar Gomide. Ele era sogro do Rios. Ademar Gomide, Sara Puciotti, Carlos Potiguara de Oliveira, Poti, Creu Silva, Sebastião Viesbic. O pai do Rogério. Do Rogério, o ortopedista. O Clóvis Moura, Clóvis Bororó, que tomava conta do alistamento militar. Quem mais? Tem bastante gente. Alencar Martins Gonçalves. Alencar faleceu há 2, 3 anos atrás, que tinha uma assinatura maravilhosa, o Alencar, né? O filho dele vai me arrumar uma assinatura, tinha uma assinatura muito bonita. Evonir Ferreira Castilho, que hoje é juiz militar. Ilso é o francês. Francês, trabalhou muito tempo na Câmara. Faleceu agora há pouco tempo. Francês. O que mais que tinha? Toninho Santiago, que é vivo. Hoje eu não estive com ele na feira. Hoje ele tem uma barraca de mel na feira. Ah, sim, eu conheço o Toninho Santiago. Toninho português. Tinha Solange. Que mais? A filha do Dito Trovão. Clari. Não, Clari é irmã do Fércio de Lima. E você falou o Trovão, Dito Trovão, a gente tinha uma época em São Roque que tinha Dito Trovão e tinha o Zé Ventania. Zé Ventania trabalhava no posto de saúde. E tinha um bar ali, próximo, acho que pode ser até que seja essa padaria americana, que o Zé Henrique Campos Oliveira conta pra mim, que um dia ele estava lá no bar, chegou Dito Trovão, chegou Ventania, falou, pô, o bar hoje aqui vai dar uma tempestade, chegou Dito Trovão e Zé Ventania. Então, na praça tinha um bar bacana, né? Que era o bar chique antigamente. Porque... E tinha, e só lembrando que hoje ali o Bacana virou uma loja de calçados. Mas e onde era o Guarani, hoje é uma padaria Martinelli. Então, ali tinha uma galeria no Bar Guarani, uma galeria que saía na Rosina de Oliveira para ir no Cine São José. Isso, a galeria é famosa, hein? Depois teve o Roque de Abreu, montou a primeira loteria aqui em São Roque, ficava dentro dessa galeria. Onde ele tinha uma loja que ele vendia pneu. E não tinha uma pastelaria ali também? Pastelaria do China, onde era o Cine Central, em frente, na esquina do
do Cine Central. Quer dizer, era ali aquela movimentação naquela Praça da Matriz, era uma praça efervescente. Hoje a praça está muito morta, né? Ali tinha muita movimentação, né? Tinha o ponto de táxi, o primeiro ponto de táxi fazia frente para o Bar Guarani. Uhum. Tinha o Acácio, tinha o Bide, que foi assassinado a tiro. Você que, não era irmão que era irmão do João Zé Tuco, que morreu agora há pouco tempo. Uhum. Então, mas você não chegou, não lembra do pai do Juca de Oliveira, Tonico 60. Tonico 60. Se lembra do pai do Juca de Oliveira? Inclusive, quando trabalhava na prefeitura, ele tinha um Fordinho 29 e ele encostava o Fordinho sempre em frente à prefeitura. A prefeitura tinha frente para a Praça do Matriz e frente para a banca do falecido Roque, Marquinho. Ele encostava o Fordinho dele 29, depois ele ia passear, fazia o serviço dele. Um dia, por brincadeira, colocamos uma placa lá, com um preço bem irrisório do caminhão dele. Do Fordinho 29 dele. Você precisa ver, quando o pessoal olhava, parava, olhava e via aquilo, era um absurdo. Quando ele chegou lá e viu aquilo, nunca mais ele estacionou o Fordinho 29 lá. Então, você falou, para quem, então o Tonico 60, porque 60 era o número do carro dele lá. Parece que o Juca de Oliveira falou uma vez isso, que cada carro tinha uma placa com um número. E o dele era número 60. Não sei se era identificação do ponto, alguma coisa. Então virou Tonico 60. E o Juca de Oliveira, grande ator, que está nessa novela O Outro Lado do Paraíso, está fazendo o papel de um malandrão lá, que é o Dr. Natanael. Então você lembra do pai do Juca de Oliveira ali na praça. Também. A mãe dele tinha, em Mairinque, ali em frente, onde era o Parque Infantil, ela tinha um bar com tipo uma mercearia lá. Então, gozado, queria outra palavra. Às vezes eu falo algumas palavras pro meu filho, ele fala, pô pai, essa coisa não existe mais. Eu vou falar, pego a japona, né? Ele fala, não, é a blusa. Pega o farolete, né? Umas vitrola. Mas, por exemplo, o parque infantil não é que é um local de... As escolas municipais de educação infantil eram chamadas de parque infantil. Mas naquele tempo... A criança vai pro parquinho, né? Mas naquele tempo as escolas não tinham parque infantil. Em Mairinque, eu fiz parte da inauguração. Porque eu nasci em São Roque, mas fui criado em Mairinque. Meu pai era maquinista da Estrada de Ferro Sorocabana. Então, nós moramos em Mairinque. Então, eu fiz parte do primeiro parque infantil que teve em Mairinque. Que ano foi isso? Isso foi em 52, por aí, 1952. Poxa, você vê, são as histórias, a gente tá matando saudades aí, falando um pouco desse tempo da prefeitura. Então você pegou só o período do Rino ou chegou a pegar o próximo prefeito? Não, peguei o Rino, peguei o Arnóbio. O Arnóbio, que foi o próximo. Peguei o Jarbas de Oliveira. O Jarbas de Moraes. Isso, Jarbas de Moraes já foi até o começo de 77, quando assumiu o Quintino. Trabalhou um bom tempo. Eu saí, foi 9 anos. 9 anos. E depois você foi para onde? Daí eu fui para São Paulo. Trabalhei como desenhista, projetista e concreto armado. Poxa. Daí eu voltei para São Roque, daí eu fui supervisor de recrutamento e seleção e supervisor do refeitório da Carambeí. Nossa, é grande o nome do cargo, como que era? Mas para o refeitório? Não. Recrutamento e seleção do pessoal que entrava na firma. E supervisor do refeitório. E supervisor. Então você pegou lá o senhor Carlos Pereira Pascoal. Peguei. O Vinícius Pensa trabalhava nessa época. O Heraldo Colense trabalhava nessa época. Você pegou essa época da Carambeí, que é uma pena. Acabou a Carambeí. E tinha 3 turmas, né? Tinha 3 turmas. Tinha uma turma que entrava às 5 horas e saía às 10. Tinha outra que entrava às 10, entrava às 7, saía às 4. E tinha outra que entrava às 10 da noite, às 22 e saía às 5 da manhã. Nossa, e o apito da Carambeí era uma coisa marcante. Desde pequeno, eu vou dizer uma coisa para você vai me ajudar aí. 3 coisas, né, que a gente ouvia muito, né? Então, mesmo morando ali no Cambará, na José Henrique da Costa ali, eu escutava o sino da matriz, a gente escutava o apito da Carambeí. Apitou a Carambeí, apitou acho que 11 horas, meio-dia, ela apitava lá alguns horários, né? Meio-dia eu sei que tinha. E outra coisa, as explosões na pedreira. Tinha uma explosão assim perto da hora do almoço e tinha uma explosão no final da tarde. A pedreira era 10 para as 11 e 10 para as 16 horas. Todo dia eu lembro que tinha... Pum, né? Gostou do som? Pum,
Meu pai trabalhou. Eu cheguei a levar marmita pro meu pai, porque teve uma época que nós moramos em São Roque. Viemos para Marinho, depois voltamos para São Roque, depois voltamos para Marinho novamente. Eu levava almoço pro meu pai, ele fazia o lastro da pedreira. Vinha um trem de Marinho com 10 vagões para carregar pedra britada. Essa pedra britada era usada no leito da Sorocabana inteirinha. Tinha uma pedreira aqui, tinha outra pedreira em Mongaguá e tinha outra pedreira em Laranjal Paulista. E tinha esse lastro. Esse lastro vinha de Marinho de segunda a sexta-feira. Agora, a pedreira, na verdade, a gente teve duas pedreiras aqui, né? A gente tem essa pedreira ali do Morro do Cruzeiro, né, do Marmeleiro, e onde foi durante muito tempo a Eternox, não era uma outra pedreira ali? Então, a pedreira, volta que eles falam, que é essa do Morro do Cruzeiro ali, o nome dela certo é Pedreira Bela Vista. Pedreira Bela Vista. Bela Vista, o nome dela é Pedreira Bela Vista. Se você estiver no alto da pedreira, você precisa ver a vista panorâmica bonita que tem de toda essa região aqui, ó. Essa região do oeste de São Roque aqui, que você pega o Vale do Marmeleiro, pega o Morro do Saboa, pega tudo. Então a vista é linda. Pedreira Bela Vista. Essa depois tem a outra pedreira que era aqui onde a Eternox hoje está em cima de uma pedreira. Aí meu avô ficou cego, aí estourou um dinamite antes do tempo. Nossa. E pegou, ele ficou cego de uma vista, a outra mal enxergava. Então essa pedreira chama Pedreira Santa Marina. Santa Marina era uma vidraria que tinha na Lapa, em São Paulo, onde faz os copos. Essa pedra também tinha um ramal que saía do tronco da ferrovia aqui, que levava essa pedra para São Paulo, para fabricação de vidro, para copo, para todas essas coisas aí. Quanta história. Bom, e você, depois da prefeitura, se foi lá para São Paulo, Carambeí. A Carambeí foi uma pena, né? Do jeito que terminou, o seu Carlos Pereira Pascoal morreu há pouco tempo, mas ali, quanta gente passou pela Carambeí, né? Ali foi Quando a Brasital fechou, você falou dos apitos. Eu não lembro da Brasital, porque parou em 70, 71, mas era também, né? O apito da Brasital também era característico, viu? O último apito dela era 10 horas da noite, quando saía a última turma dela. Então são coisas assim. E para ter esse apito, normalmente era lá da caldeira, não é? Que o pessoal acho que soltava, conseguia pegar aquele ar da caldeira. Tinha um vapor da caldeira. O mecanismo não sei, Wanderlei. Mas era marcante, né? O mecanismo não sei. Então, mas depois se foi para onde, depois da Carambeí? Eu fiz um exame para corretor de imóveis, aproveitando a experiência que eu peguei quando eu trabalhei no cartório, porque naquele tempo o cartório ele fazia de tudo. Tanto a parte de tabelionato como o processo civil, processo crime, era inventário, tudo. Procuração. Aquele tempo não tinha fotocópia, então tinha um documento que chamava Pública Forma. Pública Forma, se apresentava um documento para o escrevente, então o escrevente ele começa assim: pública forma de um documento que me foi apresentado, cujo teor é o seguinte. Daí você abria 2 pontos e aspa. Daí você começava a descrever esse documento. Em cima o brasão da República Federativa do Brasil, tal, onde você vê uma fotografia de um homem masculino, sem barba, com bigode e com os dados. Aí você descrevia todos os dados, escrevia tudo isso aí. Isso valia como uma fotocópia do documento. Quer dizer, antes da gente ter a fotocópia, antes de se falar em xerox, nem sonhar em fax, essas duas coisas, então o cara chegava, estou trazendo aqui um documento, olha, e tinha isso. Tinha isso aí. Caramba, Pública Forma chamava. Pública Forma. E aí você, com essa experiência em cartório e tal, se começou a trabalhar no ramo imobiliário. E se lembra qual foi o primeiro negócio que você fez? Primeira casa que você criou, terreno que vendeu? Eu com um amigo meu de escola, o Zé Carlos do Prado. É o que tem imobiliária até hoje? É a Trevo? Trevo. Nossa, hoje, quantos anos? Então, nós montamos a primeira imobiliária, foi no escritório, na sede da Banda 7. Ali na 7 de setembro? Na 7 de setembro, na Sotero de Souza. Sotero de Souza. E daí, nesse inteirinho, quando nós entramos lá, foi provisório, até a gente conseguiu um ponto, né? Então, daí eu entrei como diretor da banda também.
Ah, é? E fiquei como diretor da banda por 32 anos. Caramba. Eu fui secretário, acho que uns 28 anos, fui 2 vezes vice-presidente e fui 2 vezes como presidente. Daí eu já 32 anos não é brincadeira, não. E sempre se dedicando a... Colaborando. Era a banda mais pobre de São Roque, os músicos eram de Mairinque, de Alumínio, de Vargem Grande, do Alto da Serra, de Cutia, entende? Então é uma coisa muito bacana. Daí quando terminou meu mandato lá, quem me sucedeu foi a Gema. Ah, dona Gema Mazeto Alonso. É. Poxa, e se vê, todas essas histórias, né, que a gente tinha, nessa parte do ramo imobiliário, qual foi o primeiro negócio que você fez, se lembra? O primeiro negócio foi a venda de um sítio lá no bairro, para cima do bairro do Jardim René. Naquele morro que tem no fundo do Vila Guiar lá, como que chama ele? Esqueço o nome. Não, que o pessoal fala que tá lá, ó, tipo, ó, a Chácara Palinha, para aquele lado, lá para cima. Não, você tinha um acesso que você entrava pelo Jardim René e o outro por Mailasque. Bairro do Engenho. Bairro do Engenho. Até tinha um vinho lá, no Senhor de Cor, um vinho tinto muito bom, é vinho do seu João do Engenho. O nome do vinho era Vinho Tamoio. Vinho Tamoio. Ele trazia o vinho para vender em São Roque de charrete. Poxa, e você que trabalhou muito tempo no ramo imobiliário, São Roque mudou muito, né? Depois a gente vai até falar um pouco aqui de Mairinque, onde a gente tem o nosso estúdio aqui, mas a cidade se viu essa expansão, né? Que se não tinha, por exemplo, ali a região do BNH, ali na Santa Quité, não tinha nada disso, ali, né? Ele tinha molaria do Bernardino de Luca, tinha molaria ali. Então, e outros loteamentos que foram surgindo, né? Que você viu, nasceu. A Então, própria Vila Guiara, aquela subida toda ali da Avenida Santa Rita, aquelas casas que são todas parecidas. Ali era a chácara do Antônio de Luca. Antônio de Luca, tinha uma chácara grande ali, ó. Então, são todas histórias que você viu. E uma coisa que o pessoal fala, o imóvel em São Roque é muito caro se comparar com Sorocaba. Por que tem essa diferença? A topografia de São Roque é irregular. É muito montanhosa, ela fica onerosa para construção. Quando você não tem que tirar a terra, você tem que colocar. E a cidade não expandiu. Falta loteamento. Quando um loteador vem em São Roque para lotear, ele vê o preço do terreno, daí ele vê que o terreno fica muito caro para ele colocar infraestrutura. Então ele vai para regiões onde a topografia ajuda, como Salto, como Indaiatuba. Indaiatuba é plano. Como Sorocaba, entende? Então aqui o terreno é muito caro. E depois você ficou quantos anos no ramo imobiliário? Eu fiquei até 6 anos atrás. Hoje seria quase 40 anos. Quase 40 anos, né? Então se pegou e depois... Em 78. Você ficou, a partir desse período, como Adair Imóveis. Não, eu fiquei como trevo. Eu e o Zé Carlos montamos uma trevo. Eu fiquei na trevo acho que uns 10, 11 anos. Depois nós arrachamos a sociedade, ele continuou com a trevo, daí eu montei a Adair Imóveis. Poxa, e tem toda essa história. Bom, até o... Eu sou delegado dos corretores de imóveis da região aqui há mais de 30 anos. E como é que tá? A gente hoje tem muita gente trabalhando com o Cresce direitinho, mas tem pessoas que ainda não estão regularizadas, né? É difícil tirar o Cresce e fazer esse curso? Você tem que fazer um curso. Agora, quem tem o curso universitário é mais simples, porque ele já tem uma base de conhecimento, né? Agora, quem não tem o curso universitário, ele tem que fazer exames, tem que frequentar uma escola, tem apostila para estudar. Por exemplo, eu sou jornalista, eu posso virar um corretor de imóveis? Pode, mas só você tem que submeter fazer inscrição numa escola que seja credenciada pelo conselho, né? Aqui na nossa região, onde que eu teria que me inscrever? Aqui em Sorocaba. Aí eu vou lá em Sorocaba, me inscrevo, tem que participar um período, tem um curso? Tem. E tem também por correspondência. Ah, é? É. E aí depois, e todo ano a gente tem uma formação aí de uma grande quantidade, não tem um limite, né? Eles vão dificultar porque tem muito corretor hoje. Tem muito? Tem muito. Não pela quantidade, eles vão exigir mais conhecimento técnico.
Então, no meu tempo se fazia exame e tudo. Agora, a própria profissão e a própria progresso universal exige hoje do corretor, ele tem que saber muita coisa. Uhum. A minha sorte foi eu ter trabalhado em cartório, então isso ajudou muito. Isso me ajudou bastante. Estamos conversando aqui com o Adair Riboto, falando um pouco das histórias. Aqui o Marinho Araújo, lá de Mailás, que mandou uma mensagem aqui, falou: a Estrada do Engenho, tá ligado lá, nosso Marinho Araújo, que vai vir um dia contar a história pra gente aqui também. Mas fale um pouquinho da Sorocabana. Você que acompanhou muito a Sorocabana, tá pedindo o Marinho aqui para falar. O Ézio Donizete Marque está dizendo: Adair, muitas histórias de São Roque. Obrigado, o pessoal está mandando mensagem aqui. A Sorocabana, você viveu intensamente a Sorocabana, o seu pai trabalhando na Sorocabana? Meu pai Como que era o nome dele? Alcíbio Ribota. Alcíbio, diferente o nome. Ele só tinha um xará aqui, era Alcíbio Zunkler, do Vinho Zunkler, do Marmeleiro. E você, já achou xará com Adair? Já. Quando eu trabalhei no Bradesco, no departamento pessoal do Bradesco, para você ter uma ideia, o departamento pessoal era no 5º andar, tinha mais de 150 funcionários. Então um dia entrou um Adair lá, só que ele tinha o cabelo vermelho, então tinha o Adair branco e o Adair vermelho. É difícil, né, ter esse nome, né? E aí, depois o seu pai trabalhou na Sorocabana, o que ele fazia na Sorocabana? Meu pai entrou como truqueiro que trocava os rodeiros dos vagões. Depois ele seguiu carreira. Ele foi lenheiro, que naquele tempo as locomotivas, a combustão dela era lenha, eucalipto, né? E depois ele foi como engraxador e foguista, depois ele foi a maquinista. O maquinista era uma colocação, uma posição muito boa na Sorocabana. No setor de carreira, né? Porque tinha outro setor de carreira, era ajudante de trem e chefe de trem, que ia no cabozo do trem, na rabeira dos comboios. E tinha o foguista e maquinista que dirigiam as locomotivas, né? Uhum. E ele fazia qual linha aí? Vamos dizer. Ele fez o ramal de Mairinque a Santos, Mairinque a Campinas, Mairinque a Piracicaba, Mairinque a Jundiaí. E hoje fala-se muito em febre amarela, né? E teve uma época que ele trabalhou na Serra de Santos. A Serra de Santos, a parte cume da serra é Evangelista de Souza. Depois descia a serra, tem um monte de estação, Caraú, Engenheiro Rio dos Campos, Chapéu, um monte de estação, daí chegava no nível do mar, que é Samaritá. De Samaritá passar por São Vicente e até o Porto de Santos. Então vinha muito trem carregado com lotação de açúcar, de café. E então meu pai fazia sanfona, que era de Evangelista até o Porto de Santos. Então, e lá chovia muito. E eles ficavam uma semana inteira lá, a lotação dele era num vagão. E lá o mosquito pegou ele. E aquela época eles chamavam essa doença, que hoje fala febre amarela, de maleita. Dava febre muito alta. Então, uns que ajudaram muito meu pai nessa época aqui, foi o falecido Dr. Júlio. Dr. Júlio Arantes de Freitas. Júlio Arantes de Freitas. Então, ele trabalhou nesse setor muito tempo. Daí, quando foi em 1960, 60 e pouco, compraram umas locomotivas a diesel, que veio dos Estados Unidos. Era uma locomotiva verde e branca. E, na época, houve um concurso de Miss Universo e a nossa Marta Rocha quase ganhou. Falou que ela perdeu por 1 polegada ou 2 polegadas, não sei se a mais ou a menos, mas ficou famoso isso, né? Ficou. Então essas locomotivas foram apelidadas, como era muito bonita em vista das locomotivas que tinha antes, já tinha a locomotiva elétrica, né? Mas tinha essa diesel. Então, como ela era muito bonita, apelidaram ela de Marta Rocha. Olha, e tem essas coisas, porque, por exemplo, quando saiu um Fusca, que tinha uma lanternona, assim, né, grandona, e o que virou? Virou Fusca Fafá, que era o Fafá de Belém, porque a Fafá de Belém tinha os seios grandes, e não era aquela época de silicone. Então, o carro que tinha aquela lanternona atrás era o Fusca Fafá, em homenagem à Fafá de Belém. Então a gente teve uma locomotiva Marta Rocha.
Você vê, são essas coisas, né? Porque era muito bonita. Bonita, era uma cor diferente, né? Era um verde bem claro e branco. Agora, veja bem, você não trabalhou na Sorocabana. Não. Mas você tem muitas lembranças, muita coisa, porque a Sorocabana, a ferrovia fazia parte demais da vida de todo mundo, né? Mairink só tinha dois que movimentavam Mairink. Era a Sorocabana e a Cobrasil. A Cobrasil fazia postes de eletrificação para a ferrovia. Que era você subindo o pontilhão hoje, esse pontilhão de passa os veículos, do lado direito ali era a Cobrasil. Era uma empresa grande também. É Dr. Mantilha, um dos caras mais inteligentes que passou por Mairink, um engenheiro. Poxa, e você foi várias vezes, muitas vezes você foi com seu pai? Fui. Quem era funcionário, quer dizer, os parentes de quem trabalhava na ferrovia, tinha um passe, viajava de graça? Tinha uma requisição, né? E tinha um passe que dava uma bonificação de 75% do valor da passagem. Por exemplo, era a coisa mais comum do mundo ir lá na estação, pegar o trem para São Paulo. Você levava para viagens longas, tinha uma requisição que o chefe dos depósitos, ou o engenheiro, assinava. Como também tinha a cooperativa e tinha a farmácia. A cooperativa tinha uma caderneta. Então, a caderneta, o funcionário fazia o pedido da compra do mês, mandava para a cooperativa, num determinado dia do mês, fazia o pacote do solicitado e tinha 2 carroças em Mairink que entregava de casa em casa. Isso tinha em São Roque também? São Roque não. Em São Roque ele tinha... Como não tinha condução entre Mairink e São Roque, então tinha o trem operário. Tinha muitos funcionários que moravam em São Roque. Então tinha uma máquina, ela pegava 2 vagões e ia até São Roque de manhã, pegava os funcionários e trazia para Mairink. E de tarde levava eles de volta. E no domingo, esse trem operário levava o pessoal para São Roque, para passear tudo, e depois voltava. A ferrovia era uma coisa assim... A estação de São Roque, eu lembro, era garoto, tinha a jardineira que saía da praça, que levava o pessoal a pegar trem, e em frente à estação, naquele pátio que tem em frente à estação, os comícios de política eram feitos lá. Os comícios lá, porque a estação era um local de movimento. Atrativo. E na estação, eu lembro um comício que foi feito do Hugo Borg. Ele foi candidato a governador de estado. Depois que eu li a história, porque eu era garoto, então lá, a estação era... E na estação tinha 2 bar. Tinha o bar do... Não esqueço o nome dele, era suco do Haroldo, que vendia carro. Que ficava pregado ao prédio da estação. E tinha do outro lado da estação, tinha um outro bar que foi do pai do Afonso Bento, que foi advogado aqui em Mairink, que faleceu. Poxa, então a estação era uma referência. Era um centro. E a estação de Mairink, que é a primeira obra de concreto armado da América Latina, né? A estação de Mairink, então ali saía ramal de passageiro que ia para Santos, que ia para Piracicaba, que ia para Campinas, e os trens eram bastante trens, não era saía um de manhã, um na hora do almoço, um na tarde, um à noite, e tinha os trens de São Paulo que passavam em Mairink. Então, Mairink, a estação era um tipo de um jardim, o pessoal ia na estação ver os trens passar. E tinha o bar da Dona Preciosa. Eu também, na época, eu também cheguei a vender fruta. Tinha uma cesta, você ia vender pera, laranja, pêssego, na estação de Mairink. Poxa vida, né? O trem realmente é uma coisa maravilhosa. Ó, o Carlos Alberto Maciel, meu amigo aqui, o Carlinhos, né? Fala assim, ó, precisa trazer aqui o nosso primo aqui, o Sérgio Luiz de Arruda Rosa, para contar a história. Esse tem história também, viu? O tempo que ele saía andar de carroça com o nosso avô Antenor. Antenor era bravo. Por isso que eu sou bravão, assim. Eu herdei
Meu... Daniel de Oliveira, popular Daniel da Padaria, que foi prefeito de São Roque. Adair Bota, amigo de longa data, mandando um forte abraço para você. Daniel da Padaria vem a semana que vem aqui bater um papo com a gente. Legal. E ele, quando ele entrou na Carambeí, eu era chefe de recrutamento de seleção, ele passou pela minha mão. Você que arrumou emprego para ele na Carambeí? Você fez o teste? Fiz o teste. Ele passou direitinho no teste? Passou. Então ele já foi Daniel da Carambeí, Daniel da São Luís, Daniel de Furnas. Logo que ele chegou aqui em São Roque, ele foi na Carambeí. O irmão dele trabalhou também lá, o Jonas. O Jonas. Ele fazia agrimensura, o Daniel. Ah, é? Daniel da Carambeí. Agora eu brinco aqui, agora ele virou Daniel dos Porquinhos, que está criando porco. Vai vir aqui para falar aqui se está criando porco aí. Bom, deixa eu ver aqui o seguinte, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, o pessoal está acompanhando aqui, tá? Um grande abraço a todo mundo que tá acompanhando aqui. Bom, eu queria fechar o assunto trem para a gente voltar aqui para falar de futebol e do bairro do Marmeleiro, porque aí é outra história impressionante. Eu só queria que você falasse da ferrovia. Quando a ferrovia foi perdendo força, a Sorocabana virou FEPASA e tal. Foi uma tristeza esse encerramento, né? Em 2010, a Inês de Castro, ela era chefe da biblioteca de São Roque. Aliás, a biblioteca ela começou com ela lá, né? Quantos anos? Então ela pediu que fizesse uma crônica, para mim escolher o assunto. Daí eu lembrei da Sorocabana. Eu fiz uma crônica longa até. O nome da crônica chamava-se A Locomotiva. Poxa. Então, daí eu descrevo a história da Estrada de Ferro Sorocabana, desde a fundação dela. Eu peguei muito, porque quando a gente tem esse dom de captar as coisas, a gente, por pior que seja, você marca num papelzinho que eu marquei hoje aqui, ó. E depois aquilo você guarda. Então eu fui operado na vista no Hospital Oftalmológico de Sorocaba e tem uns painéis dentro do hospital lá falando da vivência do sorocabano, falando um monte de coisa. Tem uns painéis grandes de história. E eu marquei, escrevi muito daquilo. E depois, quando a Inês me fez esse convite, eu me recordei disso aí, recorri ao meu arquivo e fiz uma narrativa da vida do Sorocabana e a minha convivência com ela. Para você ter uma ideia, eu tinha um tio que morava em Bernardino de Campos, eu trabalhava já no Bradesco, eu pegava um trem de luxo e eu ia até Bernardino de Campos, eu arrumei uma namorada lá. Então, eu saía na sexta-feira à noite no trem de luxo, ia até Bernardino, e depois no domingo à noite pegava um outro trem lá e voltava para São Paulo. Quantos quilômetros aí? Aí fica perto de Ourinhos, Bernardino de Campos. Nossa, tem uns 400 quilômetros dela. E nesse trem tinha o vagão restaurante, tinha a primeira classe, a segunda classe e tinha o vagão dormitório também. Então eu conto tudo, os comboios que existiam na Sorocabana, desde o tempo da Maria Fumaça. Eu estudei em Sorocaba em 58, fiz ginásio lá, porque em São Roque era muito difícil entrar. Então tinha um PK que saía de Santos de manhã. O que é PK? PK é o prefixo de um trem, era uma Maria Fumaça com um vagão de primeira e um vagão de segunda classe, e um cabozo. O cabozo ia os despachos de mercadoria que a turma, e lá ficava a acomodação do ajudante de trem e chefe de trem. Então esse trem dele vinha até Mairim, que trazia o pessoal da Mairim Santos que estudava no Manuel Martins de Lassa. E daqui, 10h30, ele saía com rumo a Sorocaba. O pessoal ia estudar o ginásio lá. Então eu estudei no Ciências de Letras, mas tinha outros que estudavam no Colégio Anchieta, outros na Organização Sorocabana de Ensino. OSE. OSE. Outros meu irmão fez OSE. Outro no Júlio Prestes de Albuquerque. E, então, toda essa turma ia. Nós levávamos até a marmita. E depois, para voltar, a gente voltava num outro trem que saía de Sorocaba, passava em Sorocaba 6 horas, 18 horas da tarde. Poxa. Então, e depois veio, na Sorocabana veio o trem japonês, era uma composição japonesa que foi comprada. Depois tinha um trem que ele saía de São Paulo, ele ia até o Rio Grande do Sul. Nossa! Ele chegava em Iperó, descia, Iperó, passava em Itararé, tudo, entrava no Paraná, Santa Catarina e ia até o Rio Grande. Poxa! Depois teve outro trem, o luxo, depois teve o super luxo. E tinha também o trem pagador. Os funcionários da ferrovia recebiam dinheiro vivo em nota e vinha o trem pagador. Um irmão do Air Silveira
trabalhava nesse trem pagador, um certo Lota, uma coisa assim, esqueci o nome dele. Tinha também o vagão funerário. O vagão funerário? O vagão funerário. Quando falecia, a Sorocabana tinha um hospital lá na Lapa. Então, quando todos os ferroviários se tratavam nesse hospital na Lapa. E aí, quando falecia o vagão funerário, fúnebre levava esse pessoal lá. E como é que era esse vagão fúnebre? Quer dizer, usava para o transporte? Não, só para a família. Só para transportar o falecido e acomodação para a família. Poxa, tinha até isso. Tinha isso aí. E o meu querido Eliseu de Góes, que faleceu no ano passado, ele falava muito das histórias do Canguera, e até o Didi Pereira, acho que chamava o Canguera de Leão da Mairink Santos, era uma coisa assim. E ele falou que eles iam fazer um jogo e eles alugavam um vagão de trem. Aí o trem passava de manhã, pegava em Canguera, iam jogar lá do lado da ferrovia, em alguma cidade, depois o vagão ficava parado, e quando voltava o trem à tarde, engatava de novo o vagão lá. Então, isso aconteceu comigo na ferroviária. E fazia isso daí. Na ferroviária eu fui jogador da ferroviária, da diretoria, cheguei até presidente. Então, como nós não tínhamos dinheiro para alugar condução, então, como a ferroviária trazia o nome da ferrovia, então eles colocavam um vagão para a gente só jogava onde Sorocabana tinha corrida. Nós jogava aqui em Itu, Salto, Itaici, Indaiatuba. Itaici já é lá famoso, Indaiatuba, né? Indaiatuba. Não, Itaici era antes. Isso, é onde a gente tem o encontro da CNBB com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, todo ano se reúne lá em Itaici. Lá tem um convento grande. Uhum. E na Mairink Santos, que a ferroviária, o apelido da ferroviária era o fantasma da Sorocabana. O fantasma. E o Canguera, eu não lembro. Foi o Didi Pereira que colocou esse apelido. Não, ele colocou tudo. Então a ferroviária era o fantasma da Mairink Santos. Eu acho que Canguera era o leão da Mairink Santos. E ele batizou tudo, o paulistano Mamute. Foi tudo Didi Pereira, que faleceu, Didi Pereira lá em Itu, era o nosso embaixador lá em Itu. Ele era alfaiate. Era alfaiate? Olha, a gente está falando aqui da ferrovia, mas nós ter que fazer um intervalo agora aqui. Eu tenho 2 reportagens para mostrar para você, e a gente vai voltar com o Adair para encerrar o programa aqui. Eu quero que você volte em outra oportunidade, que você tem muita história para contar, né? Em 1 hora... né? E você tem essa crônica da ferrovia? Então, eu fiz a crônica que foi exposta no salão da Biblioteca Municipal, foi publicada no Democrata, e eu tenho ela inteirinha. Se um dia puder mandar pra gente, publica com o maior carinho no site. Quero que vocês acompanhem 2 reportagens que a gente fez, uma falando da Radmed, que tem um novo equipamento de ressonância magnética que vai entrar em operação já nos próximos dias, e também vamos falar aqui da Solo Projetar. Temos a Solo regular e agora também temos a Solo Projetar. Por favor, acompanhe. Tranquila, mas de repente chamou a nossa atenção que na Dom Pedro II com a Rua Santana começou uma movimentação, caminhões chegando. Estou ao lado aqui do Dr. Sandro, Dr. Gustavo. Dr. Sandro, o que toda essa movimentação que está ocorrendo por aqui, o que está desembarcando aí? Bom dia, Vander. Bom ter você por aqui. A gente está trazendo para São Roque um equipamento de ressonância magnética, um dos mais modernos do mundo. A gente tem muito orgulho de poder estar instalando esse equipamento aqui na cidade de São Roque, para atender aqui a nossa população e toda a região. Como o Sandro frisou, esse aparelho ele tem um alto campo e permite uma acurácia diagnóstica muito mais específica. Isso vai ser fundamental para diagnósticos que às vezes precisavam ser feitos em outros centros diagnósticos em grandes cidades. Exatamente, essa sala foi feita para que o campo magnético do aparelho não tenha nenhuma interferência externa. Interferência de carro, ônibus, o trem que passa aqui perto. Então é uma sala blindada, ela é toda blindada com alumínio e aço silício. Foi quase 1 tonelada aqui de aço silício para fazer toda a estrutura das paredes. Esse projeto tem mais ou menos 1 ano. Foi quando a gente adquiriu o aparelho e de lá para cá, o nosso engenheiro Mila,
Ele vem preparando a sala há uns 3 meses, mais ou menos. Todas as características técnicas deste projeto é determinado pelo fabricante do equipamento. É uma estrutura calculada para atenuar qualquer sinal externo em mais de 100 dB, ou seja, atenuação de mais de 100 mil vezes os valores da potência de sinais externos. Eu vou conseguir fazer um exame, por exemplo, se eu tenho um plano de saúde. Aqui em São Roque, a Unimed, por exemplo? Com certeza, a Unimed São Roque vai ter a possibilidade de oferecer um equipamento de altíssimo nível para os seus usuários, que não vão mais precisar se deslocar para outras cidades, assim como os outros convênios que a RadMed tem. E a Unimed, como eu falei, é o convênio principal aqui da RadMed e da região, e vai ser muito beneficiada com a aquisição desse equipamento. E a ressonância é o top, né? É o top de linha da imagem, né? Seria um exame mais detalhado, mais fino, né? Para falar não entrar em detalhes técnicos, mas é o que todo mundo almeja, né? Para uma clínica, para um hospital de ponta. E graças a Deus estamos com uma ressonância novinha em folha, de última tecnologia, também para somar aí, ajudar a população e poder fazer o melhor possível aí para todos. Quando eu vim para cá, que eu me formei, não existia ultrassom, ressonância era um negócio inimaginável, né? Não tinha como pensar. Então, a gente trabalhava com raio-x, praticamente com raio-x. Depois de um certo tempo, começou a aparecer o ultrassom, que era muito rudimentar ainda. Foi quando o Rogério veio para cá também, nós fizemos uma sociedade e as coisas foram evoluindo de uma maneira absurda. Aí o ultrassom foi melhorando e apareceu tomografia, ressonância, 3D e a vida vai indo. Sim, quando nós viemos para cá, eu e o Toninho, que começou a RadMed, a gente tinha um aparelho de raio-x, não tinha mais nada. São Roque só tinha aparelho de raio-x, não tinha mais nada, nenhuma outra tecnologia. Aí que nós começamos com esse equipamento de raio-x e hoje se desenvolveu muito. A gente nunca imaginou que São Roque iria ter aparelhos assim de ressonância como esse, de último tipo, última geração aí. E nesse momento, o equipamento de ressonância magnética, que pesa em torno de 10 toneladas, vai ser içado para que possa chegar aqui até a sala. Trabalho realmente muito cuidadoso de toda essa equipe. É bem legal. Então a gente acompanha aqui, vê a realização ali de um sonho que vai se tornando realidade. O Sandro com a Mauri, que é o administrador. É isso aí, tem que comemorar, né, Mauri? Porque trabalhou muito para chegar nesse ponto ali, né? Bastante, desde junho, maio, junho. A bola tá na risca do gol agora, né? Só tocar pro fundo. Só entrar com ela agora ali e já ligar na tomada. Projetamos em fases para receber a primeira ressonância, a tomografia e agora essa segunda ressonância. Já tem que fazer tudo preparado, pensando no acesso, até a distância da árvore tem que entrar ali, né? A distância da árvore. Agora a gente teve que abrir os vidros, abrir toda a parede para entrar essa segunda ressonância. E a gente tá quase com o equipamento chegando. Nossa, não tem palavras. Porque toda a equipe fica na expectativa, né? E a torcida até o último momento ali para dar o espaço direitinho, né? Nem fale. Tem o equipamento, mas não perde a parte humana, o contato com o paciente. A RadMed está apoiada em 3 pilares, que é o atendimento humanizado, o investimento em tecnologia e o conhecimento científico. O atendimento humanizado, na nossa visão, ele deve ser em primeiro lugar, porque as pessoas precisam desse contato, precisam ter um atendimento diferenciado, porque são pessoas que muitas vezes estão doentes, outras não, que vêm para fazer exames preventivos, e o ser humano tem que ser mais valorizado que a tecnologia.
Pessoal, hoje eu estou aqui no Solo Regular, que tem uma novidade, o Solo Projetar. E por isso a gente vai conversar aqui com duas arquitetas, com a Adriana e com a Patrícia. A Solo Projetar veio como um braço da Solo Regular, né, para atender a demanda de projetos arquitetônicos que a gente está vendo que está crescendo bastante, tanto residencial como comercial. E a gente quer oferecer um serviço cada vez melhor para os nossos clientes, então a gente vai se aprimorando. E aí veio a parceria com a Patrícia, que é a especialista em arquitetura de interiores, e aí ficou melhor ainda essa Solo Projetar. A arquitetura de interiores engloba o projeto arquitetônico finalizado completo. A gente vai trabalhar com iluminação, com escolha de revestimentos, com pontos específicos de elétrica, hidráulica. Tem uma diferença aí entre decoração e arquitetura de interiores. O arquiteto de interiores, ele pode movimentar uma parede de lugar, um ponto específico de eletricidade de lugar, tal. Hoje os condomínios verticais, né, prédios, tal, é exigido essa responsabilidade técnica de um profissional qualificado, formado para isso. Construir nesse imóvel regular vai lhe poupar um gasto lá na frente muito maior do que para regularizar ele agora. E a gente consegue dar essa assessoria até mesmo antes dele comprar esse terreno. A gente consegue olhar essa documentação até para aconselhá-lo se vai ser um bom negócio juridicamente falando, para poder construir depois lá na frente com segurança total. A arquitetura de interiores, na parte comercial, é importantíssimo. Tá aí, a concorrência tá grande, né? Estamos com essa crise toda aí. Então, quem sai na frente é quem está com o seu ambiente comercial agradável, atrativo para o consumidor, né? Uma loja bem organizada. Aí, Ribota, e para fechar esse bate-papo, isso tem muita história, a gente vai ficar uns 3 dias contando história aqui, são 64 anos de história, né? Porque você está com 74, se lembra coisa de 10 anos de idade, né? Lembro. Pô, então a gente vai ter outras oportunidades, mas eu gostaria que você falasse aqui, você tem uma coluna que sai no Jornal Democrata, sai no Jornal da Economia, onde você presta semanalmente 2 homenagens.
uma homenagem em vida e uma homenagem póstuma, né, para quem já deixou aqui o mundo, né? Então continua por aí, né? Certo. De alguma forma acompanhando tudo que está acontecendo. Como é que surgiu essa ideia de fazer essa homenagem? Eu tinha uma coluna chamada Notas Otimistas, onde eu procurava frases dando alegria para a pessoa, né? Daí um dia eu lembrei das pessoas falecidas. Então a primeira que eu fiz foi do Marcílio Montebello, pai do Tatu, que jogou no Paulistano há muito tempo. Do Dum. Aliás, o Paulistano foi fundado numa reunião 28 de novembro de 50, uma reunião na casa do Marcílio. Na casa do Marcílio, era em frente à casa da Brasital. Então, depois de um tempo, eu fiquei usando um termo antigo, encafifado, de as pessoas só ser lembradas quando elas falecem. Então, daí eu criei o Gente Nossa Reconhecimento em Vida, fazendo menção de pessoas que foram baluartes, deram seu esforço para a coletividade, para a comunidade. E você tem uma ideia de quantas pessoas você já citou? Não tenho. Quantos anos tem essa coluna? Faz tempo, também não tenho. Eu tenho um arquivo, eu recorto tudo, tenho um arquivo e tem um índice lá. De vez em quando, não dá tempo, porque nessa semana não deu tempo de escrever. Então, parece que eu não vi, saiu essa semana. Não saiu. A semana passada saiu do professor Vladimir Nardelli. Professor Vlad. Isso. E a póstuma saiu do Adão Lúcio, que trabalhou na pedreira Walter e foi lavador de carro no posto do Rodolfo de Luca. E tocava cavaquinho. Eu vi essa daí. Era um senhor grandão, altão, morou muito tempo na Santa Quitéria. Foi pai do Orlando, que jogou no Estrela Futebol Clube, foi um meia esquerda fora de série. Pai do Roque Preto. Pai do Roque Preto? Nossa, o Roque tem histórias maravilhosas do Brasil. Brasil, então, pai do Roque Preto. Poxa. Então, e também escrevo na Folha de Mairink, falando do pessoal de Mairink. Tá. Então você faz duas colunas. Duas colunas. Uma para São Roque e outra para Mairink. Mas já teve gente que saiu na coluna de São Roque, saiu em Mairink por ter ligação. Tem ligação. Que nem hoje mesmo eu fiz pesquisa para a próxima Folha de Mairink. Eu vou falar da póstuma, o Riso, que trabalhou no Hospital da Lapa há quase 40 anos. E o vivo é o Ferreira, que foi o Lilo, que é conhecido em Mairink. Ele foi guarda civil, foi polícia rodoviário, e depois que ele se aposentou, ele foi diretor da Guarda Municipal de Mairink. Esse que você falou que foi um dos primeiros diretores, né? Não, esse foi um dos últimos. Um dos últimos? Dos últimos, Poxa, e é bem legal. E me diga, eu tive a felicidade de sair já em homenagem em vida, tomara que se demore para colocar lá, mas também o futuro a Deus pertence, né? Claro. Agora, um dia se comentou para mim que já aconteceu, né, de você mandar uma homenagem em vida, e aí o professor Elcio Roque Bocato, democrata, ligou e falou assim: Adair, aquele que se colocou em homenagem em vida, infelizmente você vai ter que passar para homenagem póstuma. Tinha falecido naquela semana? Tinha, foi o Lilo, vereador de São João Novo. O do Lilo, Armando Anéas. Sorte que eu tinha no meu arquivo, outras pessoas viam, então eu substituí. Mas aconteceu assim, poxa, o Lilo... Acho que já faz uns 10 anos que o Lilo faleceu. Lilo, Poxa, e você já colocou muitos nomes lá. Que eu sempre faço questão de colocar gentes humildes que passam desapercebidas pela sociedade. E às vezes a gente eu já repeti 2 vezes, uma do Magrão. O Magrão é um senhor que pega papelão na cidade, ele fazia ponto antigamente do lado da Pernambucana, depois... E ele tem um carrinho, ele pega tudo o papelão, tudo material reciclado do centro da cidade, traz aqui no alto, na saída da Raposo. Ele mora no Goianã, ele é separado, mas ele cria um casal de crianças, da escola, mora em casa própria, tudo. E uma pessoa humilde, que você vê na rua, ninguém dá nada, né? E você pegou o nome dele? Conversei com ele, tudo. Esse eu fiz questão de conversar com ele, porque eu não sabia o nome dele, conheci ele como Magrão. Poxa, eu não sei se você chegou a pegar ou falar dela, mas aquela senhora que vendia doce ali em frente ao Banco Itaú. Então essa eu não consegui
Ela era esposa do salário mínimo. E eu brinquei muito na infância com os filhos dela, com o baiano, que é o Eduardo, que trabalha hoje lá na Rede Bom Lugar, e com o filho dela, o Quinho, que vive com a camisa do Palmeiras, que o nome dele é Roberto. E eles moravam ali no Ferro Velho, ali na Avenida Bandeirantes, né? E eu lembro muito dela, ela tem mais 2 filhas, e ela faleceu, eu acho que já foi por volta de setembro ou agosto de 2016. Foi uma figura marcante ali, né? Sim, ela vendia em frente ao Banco Itaú, agência do Banco Itaú. Então isso daí você pega, que a gente normal, vamos pegar aqui o político, vamos pegar o engenheiro, político advogado. eu não gosto de falar. De político não? Não, político só depois que ele morre. Ah, é? Político eu não falo. Até inclusive... Do Lilo você ia falar, ele era vivo, não, mas ele era vivo. Tem que falar com ele morto depois já. Mas ele estava de licença. O Lilo teve uma doença terrível. Um fato curioso, rapaz. Eu recebi eu nem sei quem, é uma pessoa aqui do Marmeleiro. Ele deixou uma carta com o Maíque no Democrata, dizendo que ele falou, eu sei que o senhor não fala de político, mas ele abandonou a política, agora ele vive sozinho, ele não mexe mais com a política. Foi o Paulino de Oliveira, Paulino lá de Canguera. Paulino Pereira. Então, essa carta, daí eu tive que... eu conheci o Paulino. Nossa, o Paulino foi Estrela. Ele foi um dos fundadores do Estrela, ele com meu tio Carlito Ribota. Foi um dos fundadores. Daí eu falou, o Paulino merece. O Paulino tem muitos políticos que merecem, tem outros que não merecem. Né? Político... É igual jornalista. E tem bom jornalista, jornalista ruim. Toda classe tem. E a gente precisa de uma boa classe política. Agora, os políticos, vou dar um recado a eles, principalmente os vereadores. Visitem seus bairros onde eles pegaram um voto. Só aparecem quando para pedir voto, é época da eleição. E parece que eles são os reis. Eles ficam no bendito gabinete deles na Câmara e parece que são os doutores, viu? Eles não vão mais para os bairros. O seu bairro lá, o Suíça Paulista? Difícil, não aparece, só na época da eleição. E está precisando dar uma passadinha lá. Está precisando faz tempo. Tem estado que sai aqui em Mairim, que na estado do sertanejo. Já falei com o Monte, falei com o Gutuísta, falei com o próprio prefeito, Mauro de Góes. Cláudio de Góes. E nada até agora, viu? É bom você falar isso. É bom a gente, né? Vamos dar uma olhadinha lá. É bom. O Cláudio, e aliás o Júlio Mariano, tem uma ideia muito ali, você mora no Suíça Paulista, Altos do Goianã, eles têm a ideia de fazer um parque ali, pegar essa região do Morro do Cruzeiro, uma região bonita, maravilhosa ali, tem que explorar turisticamente ali, né? Eu fiz parte, eu sou um dos que luta pelo Jardim Suíça faz tempo. Quando foi feito o segundo plano diretor, eles prejudicaram o Jardim Suíça, hein? Lá não pode. Por quê? Prejudicaram com lote, você não pode desmembrar um terreno com menos de 2.000 metros, você não pode fazer edificação. Na época eles falaram a taxa de construção é só 5% da área do terreno. Você imagina, um lote de 250 metros, não daria para você fazer uma casa para cachorro. 12,50 metros. Daí quem me ajudou muito foi o Chula. Marquinhos Chula. Nós entramos, daí de 5% foi para 20%, com direito a fazer um sobrado, 40%. Agora você imagina só, uma pessoa que é pobre, uma pessoa que tem pessoa deficiente na sua família, como que ela vai fazer uma casa com degrau, com criança? E o custo é muito alto. E outras coisas, no Jardim Suíça foi taxado uma série de... Não pode abrir comércio, não pode abrir uma oficina de prestação de serviço. E é esquecido pela municipalidade. Não é só de agora, isso já vem de muito tempo atrás. O único prefeito que ajudou o Suíço foi o Mar Luiz e o que entrou no lugar do Sanches, como que chama ele? Wagner Nunes. O resto, falo para você. Só lembro do Suíça, época da eleição. Eles ficam lá embaixo, no larguinho lá. E outra, aquela praça que tem no Jardim Suíça, foi graças a eu, ao Messias e mais uns 4 moradores que saiu aquela praça. Demorou 15 anos para sair aquela praça. Muito bom. Isso daí é importante a gente fazer esse registro. E falando no Jardim Suíça, hoje eu estava conversando com o comunidade, o Juarez, que tem um salão de barbeiro. Juarez Barbeiro, vai ter
o grito de carnaval agora dia 3 de fevereiro. É o trem da alegria que ele faz, né? Ele faz o trem da alegria para as crianças. Para as crianças. E vai ter o grito de carnaval dia 3 de fevereiro, a partir das 17 horas. Vai ser habilitado pela Escola de Samba da Santa Quitéria. Opa, do nosso Marquinhos da Fanfarra estará lá com a Furiosa. Legal você ter feito esse registro aí. Adair, você tem muita história para contar e eu quero que você volte outra oportunidade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do Marmeleiro, já que você falou do Paulino Pereira, um dos fundadores do Estrela 70 anos. Quero registrar aqui que o Grilo do Estrela aqui mandou uma mensagem, mandou um abraço para você, faz parte da diretoria. Deixa eu mandar um abraço pro Fabinho também, pro Zé Augusto, que é o presidente. Baluarte, viu? E você lembra o que você tem do Estrela 70 anos? Você era menininho, mas se lembra ali do início do Estrela. Então, eu lembro que o meu avô, que morava num sítio onde é a Estrura hoje, que era da Vidraria Santa Maria, da Pedreirinha, né? Então, o Estrela, as reuniões eram feitas no salão do Pedro Barbeiro, que era vizinho o bar do Piroli, no Marmeleiro. Então, eu era garoto, tinha uns seus 6, 7 anos, meu tio Carlitos, que foi um dos fundadores, ele, Paulino Pereira e outros, fazia as reuniões no salão do Pedro Barbeiro. Poxa, e o Estrela? Meu tio, de noite, ele pegava eu e nós íamos lá. Então, naquele tempo, só tinha 2 bares no Marmeleiro. Tinha o bar do Pirola, que era restaurante famoso. E era famoso. E tinha uma bomba de gasolina, inclusive, ali. A estrada era São Paulo-Paraná, estrada de rodagem. A Raposo Tavares chamava-se estrada... São Paulo-Paraná. E era de terra. Era de terra. Não, eu já vi foto da Praça da Matriz de São Roque, que já se chamou Washington Luiz, com uma placa assim de Curitiba. Curitiba, então. O pessoal descia e em frente ao bar do Estrela, do campo do Estrela hoje, ali tinha o bar da Dona Maria Portuguesa. Ela guardava o dinheiro numa blusa aqui perto do seio. O cofre dela era ali, ó. E todo esse pessoal ali, e o Estrela, até saiu um jornal do Estrela, quando completou 50 anos que o Paulino Pereira fez, você acha que deve ter esse exemplar? E eu quero agradecer a Márcia, filha do Paulino Pereira, que me passou um álbum com fotos do Paulino. A gente está escaneando essas fotos. Tem fotos que você, inclusive, vai precisar me ajudar lá a identificar, porque tem o Inholiso menininho, tem o Inholiso, né, com 4, 5 anos, o Inholiso já está com uns 80 anos, né? Não, o Inholiso deve estar com seus 70 por 70. E o Inholiso que mora perto aqui do nosso estúdio. Meu. Então, e aí eu quero agradecer a Márcia, mas eu li, parece que não tem uma definição por que escolheram o nome Estrela, porque não sei como que veio o nome Estrela. Isso também não tenho recordação. Por que escolheram? Isso que é um nome bonito, né? Meu tio foi um fundador dele. E esse ginásio? Esse ginásio tem o nome dele. Ali no Campo do Estrela. Carlos Ribota Filho. Poxa. Mas tem muitas histórias ali. Se lembra de um time do Estrela que marcou? Aquele que tinha até a música que o Iberê do Morro já cantou pra mim. Estrela, você é demais. No gol joga Cido. Eu joguei contra eles, porque eu jogava na Ferroviária, na década de 60. Era Cido, o Dirceu, né? Que é o Iberê do Morro. O Cassinho, o Gilo, lateral esquerdo. É Gilo ou Giló? Gilo. Gilo, lateral esquerdo. Quarto zagueiro, Berro. O Tico, depois o ponta direita era o Jura do Cabão. Jura do Cabão. Meia direita era o Vardy, centroavante Cartucho. Esse era um centroavante matador, né, Cartucho? Meia esquerda é pai do advogado, como chama ele? Erval. Ponta esquerda, Gatão. Mas tinha mais jogador, viu? Depois veio outros, né? Cassinho, o irmão do Grapete, o Roque Silva, o Quito também foi lateral direito. Cará, depois veio o Zico, o Zeca. Veio o Carmindão. Carmindão jogou muito, Carmindão veio bem depois. O Orlando, filho do Adão Lúcio, também foi um ótimo jogador de Estrela. O Flávio, que também era meia esquerda. Tem muita gente. Não, o Estrela tem uma história maravilhosa e ele ficou dividido ali entre São Roque e Mairinque, né? Ficou dividido ali, disputou o campeonato em São Roque, mas disputou em Mairinque também, né? Hoje a sede está dentro de Mairinque, né? Está dentro de Mairinque. E o Estrela tem realmente coisas maravilhosas para contar do futebol. E você acompanhou a Ferroviária, que você foi presidente? Fui jogador da Ferroviária, mas antes eu comecei no Casme. Quem que jogava com você no Casme?
No caso, no meu tempo, Edson Brunner, irmão do Toninho Nardelli, que já faleceu, Dito Rolim, Moacir Pedroso, que foi advogado, Paulo Ribas, Oscar Angelini, Pirello, irmão dele. Oscar Angelini foi um professor de educação física lá no Barão de Piratininga, no Camarão. Periquito, Sardinha. Tinha periquito, tinha sardinha. O Sardinha, ele jogou em São Roque, era conhecido como Sardinha, jogou no Paulistano. E Maim, que foi periquito. Faleceu há pouco tempo. Era conhecido periquito e sardinha. Daí eu joguei no juvenil do Casme, que o técnico era o Luiz Arruda. Porque é o pai do Marquinhos Arruda, vereador de São Roque. O Luiz Arruda jogava bem, não jogava? Foi quarto zagueiro do Casme, depois ele foi jogar na Portuguesa Santista e jogou no estado de Sorocaba. Jogava bem, tem história para contar aí. Depois daí eu desci para a Ferroviária. E na Ferroviária eu fiquei acho que 13 anos. Daí eu só parei com a Ferroviária depois que mudei para São Roque. Daí o joelho já estava ruim e tudo. Tava meio baleado. Olha, e para fechar, você tem uma ideia, né? Como que é gostoso a gente falar das coisas da região, da cidade. Então o nosso estúdio, montado aqui o Giro Mix pelo nosso Jair Ribeiro, né? Com o nosso Lucas Berlato aqui na equipe técnica, fica aqui na Granada, na rua Manuel Salvador Fiuza. E quando eu falei, fica aqui na Manuel Salvador Fiuza, eu falei, você deve conhecer. Você conheceu o Manuel? Conheci, era um senhor alto, magro, ele trabalhava no regulador do café. Ele era cunhado de 3 irmãos que fizeram muita história no Casme. O Zeca, o Clóvis e o Chiquinho. Você vê que legal. Então, eu até tenho uma sessão no meu site chamada Aprendi na Rua, onde eu quero falar dessas pessoas que são homenageadas. Às vezes o pessoal fala, eu moro na rua Manuel Salvador Fiuza, mas quem foi? Não sei. Então, isso é muito legal e você também tem resgatado isso, né? Tenho, isso é muito importante. E aqui, nós estamos aqui no bairro da Granada. Né? Eu fiz muitos programas caipira com o Tião Campeiro. Que tinha uma emissora comunitária aqui. Tinha uma emissora comunitária ali no Recanto dos Eucaliptos. Agora, aqui, o Granada é uma outra cidade. Dizer que você tem Mairim, que o Granada, pelo número de habitantes, tal, tem uma outra, praticamente uma outra Mairim, que é uma outra cidade. E você falou que o seu pai tinha uma chácara nessa rua que fica às margens da Raposo Tavares. Raposo Tavares. Tinha uma chácara. Ele veio para cá e é vizinho foi vereador de Mairim, acho que o seu Mauro, uma coisa assim. E é para cima da fábrica do Danilo Gemente. Porque tem ali um comércio ali de esquadrias de alumínio, né? Isso. E quando você passa, então muitas vezes eu passava muito para ir para Sorocaba, aqui pela Raposo Tavares, para Mairim, mas dificilmente eu entrava aqui no Granada. E agora eu estou conhecendo mais aqui, realmente, nossa, como é grande, como tem gente aqui, né, nessa região. Então, em a Granada, o nome daqui é São Roque... Country. E a Granada, porque o Horácio Lane, que tinha chácara aqui no alto, ele tinha um vinho chamado Granada. Tá vendo, gente? Por que o bairro é Granada? Porque Horácio Manilani, que tem aqui a Avenida Horácio Manilani, que tem a rua ali no Marmeleiro Horácio Manilani, que foi vice-prefeito de São Roque, ele era vice do Danton Castilho Cabral. Aí o Danton renunciou e aí ele foi assumiu e tem ali, ele doou o terreno para a escola Horácio Manilani, mas esse Horácio Manilani que a escola homenageia não é ele, eu acho que é o pai ou o avô. Não é ele mesmo. Não, é o pai ou o avô, que é fundador do Mackenzie em São Paulo. Então se vê que histórias. Então aqui é conhecido como Granada, porque ele tinha um vinho chamado Granada. Que depois o gringo tomou conta. E a gente tem aqui também, a gente então tinha adegas aqui também. Tinha adega aqui em cima, onde virou um clube depois chamado Senatures. Senatures, eu lembro acabou o Senatures. Acabou, né? E aqui onde tem aqui era a vinha, toda essa parte aqui do São Bartolomeu para cima, era tudo videiras. Tudo videiras. Depois que foi feito o loteamento. E outra coisa que a gente tinha também aqui, no Marmeleiro tinha vinhos Zunkler. Tinha os vinhos Zunkler, que era do Alcíbio Zunkler e do irmão dele, Ernesto Zunkler. Quer dizer, então nessa região aqui de Mairim, era vinhos Granada, vinhos Zunkler. Tinha mais algum? Tinha o vinho Grisan, que ficava no Jardim Cruzeiro. Poxa, você vê, nessa região aqui também... Vinho Grisan. E depois... O japonês ali, o Saddam Hirakawa, lá no bairro do Setúbal, ele fez o vinho Mairink. Chegou a ter o vinho Mairink. Mairink.
Poxa, são todas essas histórias bem legais, né? Que o Toninho Simões, que a gente vai trazer um dia aqui, fez um grande levantamento histórico contando dos vinhos de São Roque, fazendo o levantamento. São Roque chegou a ter mais de 100 adegas, né? Adegas familiares, tal, adegas pequenas, e hoje esse número reduziu muito, mas tem uma história maravilhosa, né? Em Mairinque, ali onde tem a Cefro, hoje tem os vinhos índio. Ah, é? Vinho índio. Então, só nessa conversa, que a gente já falou de 4, 5 adegas aqui, né, de Mairinque. Olha, aí você com certeza acompanhou muito Festa do Pêssego. Festa do Pêssego, a primeira Festa do Pêssego foi feita onde tem a feira livre ali em Mairinque, na beira de Sorocabana, naquele pátio onde tem um jardim ali. Que o pessoal fala que é o bairro do Arraial do Sapo. Arraial do Sapo. Então, e para ser chamativo, eles fizeram um lago artificial e traziam carpa. Os japoneses trouxeram carpa e sortavam as carpas. Lá a turma pescava, mas não tinha anzol. Eles faziam um laço na linha indiana, na linha de nylon, para laçar a carpa. Essa foi o chamativo ali, ó. Muito bom. Adair Ribota, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer os nossos patrocinadores, Loja 100, ainda bem que tem Loja 100. Conosco também, Vale do Vinho. Passa lá o rodízio de pizza, pizza doce, folhada, sorvete e cobertura de frutas vermelhas. Chevrolet Rockville, o melhor atendimento para você. Solo regular, que também é solo projetar. Faça o seu projeto. Santa Adélia Fazendinha Restaurante, rodízio de pizza, pastel de alcachofra, coisa maravilhosa. Esqui Mountain Park, turismo na montanha para você. E conosco também Ivan Gás e Água, distribuindo para toda a região do Granada, para toda Mairinque. Santa Quitéria Autoelétrico, 30 anos. Um abraço para o Chiquinho e família. Radmed São Roque, que tem um novo equipamento de ressonância magnética. E Regina Cosméticos, com ofertas imbatíveis para você na Doutor Estevô e também na Praça da Matriz. Muito obrigado, Adair Ribota, aqui pela sua participação. Você tem que vir contar mais histórias. Você tem umas fotos também guardadas lá na sua casa? Bastante fotos, sim. Isso é muito bom e parabéns pelo seu trabalho. Continue homenageando as pessoas. Você já me citou lá, muito obrigado. Eu sempre agradeço que você, como integrante do Rotary Clube de São Roque, você prestou uma homenagem uma vez para mim lá. Tava difícil eu conseguir numa reunião de quarta-feira, porque tinha futebol toda quarta-feira, mas num período de Copa do Mundo que os jogos eram mais cedo, aí a gente conseguiu passar lá. Muito obrigado pela homenagem que você fez para mim lá no Rotary Clube de São Roque. Legal. Muito obrigado. Hoje eu faço parte no Centro de Estudos Filosóficos, denominado Provida, que foi fundado por Dr. Celso Charuri. Poxa, e é em São Roque? Em São Roque, E já está há quanto tempo participando? Já faz 30 e poucos anos já, mas era em São Paulo antes. Agora em São Roque tem a sede nossa que fica atrás do Pátio Colina. Ali. Isso, ali na rua Duque de Caxias. Duque de Caxias, Obrigado, Adair, pela sua presença, por ter vindo aqui. Sucesso, saúde e felicidade. Eu que agradeço esse tempo aí, que é um prazer o convite que você me fez. Eu agradeço muito. E um abraço a toda a comunidade da nossa região. São Roque, Mairinque, Marmeleiro. Tem muita história para contar aí. Isso, a Vila Guiar também, que é muito importante. Isso aí. Obrigado ao nosso Lucas Berlato aqui no comando técnico. A Giro Mix está fechando mais uma semana. Semana que vem a gente volta com mais novidades para você, aqui com a direção do Jair Ribeiro. Um grande abraço, ótimo final de semana. Até segunda-feira aqui no nosso Linha Aberta.